pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma das nossas aulas e a gente vai continuar falando sobre variação linguística, assunto da nossa aula passada. A aula passada nós falamos que a língua portuguesa sofre diversas variações por diversos aspectos e hoje a gente vai dar uma aprofundada nesses aspectos ou nessa variação sofrida pela língua portuguesa. Bom, conforme nós dissemos na aula passada, de acordo com a região, de acordo com a cultura, de acordo com o nível social, de acordo com o nível intelectual, a linguagem, a mesma língua portuguesa, sofre diversas variações. A essas variações, nós damos o nome de variações linguísticas. Isso quer dizer que a mesma língua portuguesa pode sofrer diversas mudanças de acordo com a situação que ela está envolvida. Então, a gente vai se aprofundar nessas variações sofridas pela língua portuguesa. Posso dividir essas variações da língua portuguesa por várias situações. E uma delas é esse quadrinho que eu vou mostrar para vocês aí, um quadrinho do Chico Bento, que vai aparecer na tela, em que o Chico Bento fala o seguinte, olha só. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Então, você pode perceber que na fala do Chico Bento há vários traços de regionalismo. O que é regionalismo? São variações que a língua sofre de região para região. Essa variação aí do Chico Bento, ela é uma variação informal, coloquial, do interior. Então, as pessoas do interior têm esse costume de falar assim. A isso que o Chico Bento está cometendo na fala dele e que muitas outras pessoas de modo oral ou até escrito fazem, se chama variação regionalista ou variação regional. Passando para a nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre as 4 principais variações que a língua sofre. E eu gostaria que vocês fizessem aí algumas anotações. Bom, então para a gente falar da variação da língua portuguesa, é importante destacar que nesses 4 grupos, o principal é a variação que nós chamamos de variação regional ou variação geográfica. Ela é também chamada de diatópica, mas eu quero que vocês esqueçam esse termo técnico e a gente vai se pautar somente nessa aí variação geográfica. O que seria a variação geográfica? Está relacionado à localização espacial da língua. Isso quer dizer que a maneira que eu tenho de falar o português ou a língua aqui no Ceará é diferente da maneira que uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul tem de falar a mesma língua portuguesa. A esse tipo de variação eu dou o nome de variação geográfica ou diatópica, que eu não quero que vocês anotem esse conceito. Ok? Então, dessa forma, eu tenho aí uma maneira bem clássica de dizer que o português do Brasil ele é diferente do português falado em Portugal. Então, eu posso dizer que existe um português na região brasileira e um português na região de Portugal. Muitas dessas diferenças regionalistas, geográficas, elas causariam um grande problema na comunicação. Bom, então vamos ver aqui algum exemplo de variação geográfica. Olha só, nessa imagem que vai aparecer aí para vocês, no português do Brasil, a palavra celular, esse aparelho telemóvel que eu estou usando para gravar e editar as aulas de vocês, ele é chamado de celular aqui no Brasil. Lá em Portugal, ele é chamado de telemóvel. Da mesma forma, o ônibus, aquele coletivo bem comum, inclusive muitos de vocês vão para a escola de ônibus, né? Ou iam antes da quarentena. Nós temos aí a palavra ônibus para designar o transporte público em português e em Portugal ele se chama autocarro. Vejam aí a diferença. Existem muitas outras palavras da língua portuguesa brasileira e da língua portuguesa de Portugal que causariam um grande impacto na cultura brasileira, que tem significados diferentes. Vamos citar aqui, por exemplo, a palavra rapariga. Em Portugal, ela é nada mais, nada menos do que o feminino de rapaz. Rapaz é o masculino, rapariga seria o feminino. Então, é muito comum que as pessoas se refiram às mulheres, moças em Portugal, por rapariga. No Brasil, todo mundo sabe que isso não significa exatamente a mesma coisa. Rapariga no Brasil é um termo pejorativo que a gente deve evitar usar se você não quiser ser ofendido pela garota. Não é uma maneira de você elogiar. Em Portugal, o termo rapariga ele é utilizado inclusive para elogiar algumas garotas. Então, primeiro grande grupo, variação geográfica ou diatópica. Ok? No segundo grande grupo de variação da língua portuguesa, colocando aí na tela para vocês, eu vou falar da variação histórica, certo? Nesse caso, ela também é chamada de diacrônica.
mas eu não quero que vocês aprendam esse termo técnico. Nós vamos falar sobre a variação histórica. E o que seria essa variação histórica? Como a língua portuguesa é um ser vivo, e todo mundo já sabe disso, se é ser vivo, então ela vai crescendo, alguns termos vão morrendo, outros vão nascendo. É normal que ao longo da história, com o passar do tempo, nós tenhamos alguns termos que deixem de ser usados e outros novos termos que sejam inseridos. Então, a essa variação, que ela é uma variação histórica, ou seja, que acontece ao longo do tempo, eu chamo de variação histórica ou diacrônica. Eu não quero que vocês aprendam esse termo técnico. Então, vamos ficar com variação histórica. Dessa forma, eu vou colocar aqui na tela para vocês um slide. E nesse slide nós temos aí um homem de terno e gravata e um surfista. Essa charge é clássica, né? Então, nesse caso, a gente tem um surfista dizendo o seguinte: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emo nesse instante ou mais tardiamente. E aí você vê que a carinha do surfista é de não entender absolutamente nada. O que esse doido está dizendo? O que esse cara está dizendo é: vejam que ondas maravilhosas, parceiro. Seria mais ou menos isso. Vamos pegar agora ou mais tarde. Então, dessa forma, você pode perceber que há alguns termos que não são mais utilizados. É o caso da mesóclise, no caso, pegá-la-emos. Isso é muito pouco usado na língua portuguesa. Isso já foi usado no passado muito, então já deixou de ser usado, por isso que sofreu essa variação histórica. E um outro termo é utilizado aí, que está em desuso, que a gente utiliza muito pouco para essa colocação, seria o elípticos, né? Então, o elíptico aí, ele é um termo também considerado em desuso. Em teoria, a gente tem aí essa variação que vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, alguns termos são deixados de usar, outros novos são inseridos, e aí eu digo que aqui sofremos uma variação histórica. É o que eu falo da palavra farmácia, que já foi escrita com PH e não é mais utilizada com PH e sim com F. Mas alguns outros termos continuam aqui na língua, tipo, PH tem som de F. Algumas Sofias são escritas com PH e a gente chama de Sofia, PH com som de F. Apesar de não ser mais usual nas palavras da língua portuguesa, é comum em nomes próprios. A esse tipo de variação eu dou o nome de variação histórica. Aprendido? Então vamos ao terceiro grande grupo, que eu chamo de variação social ou diastrática. Eu não quero que vocês peguem esse termo técnico. Então, essa variação social, ela tem a ver com o nível das pessoas envolvidas na conversa. Isso quer dizer que, quando eu estou falando de um grupo de pessoas, ou uma variação social, né? Posso dizer que essa variação é de classe, eu tenho aí muitas coisas que vão mudar. Por exemplo, é diferente uma maneira que um grupo de professores tem de conversar e um grupo de alunos, no intervalo, tem de cometer essa mesma conversa, de fazer essa mesma conversa. A variação ocorre porque cada profissão ou cada grupo ele tem uma comunicação própria, ou seja, ele pega a mesma língua portuguesa e faz dela uma nova variação. A isso eu dou o nome de variação social ou diastrática. Dessa forma, vocês podem perceber que quando eu tenho esse slide que eu vou colocar aí para vocês, essa pequena charge, nós temos uma dessas variações, que aí tem a ver com o médico e o paciente. E o médico diz para o paciente: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de uma lesão inflamatória e necrose subcutânea. E o paciente nervoso diz: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ele diz: não se preocupe, é só um furúnculo. Olha a definição do termo técnico médico, para o grupo de médicos, da palavra furúnculo. E olha o que para o paciente ficou tão estranho. Então, quer dizer que no nível social do paciente, aquela linguagem utilizada pelo médico não era compreensível. E isso explica a variação social, certo? Variação social que tem justamente a ver com o nível de cada falante ou grupo em que está utilizando aquela língua, e essa variação sofre de acordo, e essa língua sofre essa variação de acordo com a pessoa que fala. Isso quer dizer que um médico, um professor, um aluno, um agricultor, todos eles têm uma maneira de falar a língua portuguesa. E esse é o terceiro grande grupo, variação social ou diastrática. Passando para o nosso quarto grande grupo, nós vamos ter a variação situacional ou a variação diafásica. Não aprenda esse termo, tá? Só situacional. Então, o que tem a ver essa variação situacional? Variação de acordo com a utilização ou com a situação de comunicação.
que quer dizer isso, professor? Pelo amor de Deus. Quer dizer que a língua sofre uma grande variação de acordo com o contexto que nós estamos inseridos. Isso quer dizer que, quando eu estou em sala de aula, dando aula para os meus alunos, a minha linguagem é completamente diferente do que eu estou utilizando quando eu estou com os meus amigos numa situação informal, numa conversa, numa roda de amigos. Da mesma forma, vocês utilizam isso. Então, o que eu quero dizer com essa variação situacional? Que nós utilizamos a língua portuguesa de acordo com a situação que nós precisamos. Então, se eu estou em sala de aula, eu adequo a minha língua para ser utilizada no nível de sala de aula. Se eu estou numa situação, numa conversa informal com amigos, eu utilizo essa língua, eu nivelo essa língua, adequo essa língua para ser utilizada de acordo com essa conversa com os meus amigos. E nesse grande grupo, nós temos aqui uma outra coisa que pode ser considerada. A linguagem ela é adequada, ou a variação situacional, ela pode variar entre uma situação formal de comunicação e uma situação informal de comunicação. Isso quer dizer que a situação formal, que nós já estudamos, tem a ver com a língua padrão, com a utilização de uma língua mais rebuscada, mais certinha, com regras, que nós utilizamos profissionalmente ou quando estamos numa situação de trabalho. E a linguagem informal seria aquela que eu uso quando eu estou conversando com os meus amigos em uma situação mais informal. Tranquilo? Então essa seria o último grande grupo de variação da linguagem que nós falamos hoje, os 4. Eu espero que vocês tenham feito as anotações, que nós vamos agora ao exercício. Será que todo mundo vai acertar tudo? Boa aula, meus amores, bom exercício e até a nossa próxima aula e o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, morrendo de saudades, estou. Um abraço a todos.